Tudo bem? Graça e paz. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres. Hoje nós vamos falar sobre derrotando gigantes. Derrotando gigantes, vamos ver aqui o exemplo de Davi. Ontem começamos a falar um pouquinho sobre ele, falamos sobre como nos tornarmos um líder segundo o coração de Deus, trazendo aqui a consagração de Davi. Mas hoje nós vamos ver aquele lindo episódio onde Davi enfrenta Golias. E o que nós podemos aprender com relação a esse episódio entre Davi e Golias? Representando Golias, claro, representando os inimigos de Israel. Ele era um dos grandes guerreiros dos filisteus que se levantaram contra Israel e saíram para a peleja. E aqui Deus promove a vida de Davi, tá bom? Então, você vê em todo o capítulo 17 esse episódio. No início dele, você vê o desafio de Golias. A partir do versículo 12, você vê Davi sendo enviado, para levar comida aos seus irmãos. A partir do 24, você vê o gigante Golias insultando os israelitas, e obviamente por tabela aqui Davi. Nós vemos a partir do 31, Davi se dispondo a pelejar contra o gigante. E no 41, que é o que nós vamos ler aqui, Davi encontra-se com o gigante e mata o gigante, vencendo ele e triunfando sobre ele. Mas qual é o grande segredo de Davi? Quais são as lições que nós podemos aprender com Davi, o futuro rei de Israel, que foi ungido por Samuel e logo em seguida, um pouquinho mais para frente, é consagrado, ungido e se levanta como líder em Israel. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. 1 Samuel 17:41, o texto sagrado diz: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando os filisteus e vendo Davi, o desprezaram, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, atirei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feiras da terra e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no seu alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a própria espada do filisteu e desembainhou e matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, temeram e fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Sarraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Então nós vemos aqui uma grande vitória de Davi sobre o filisteu. Aqui nós sabemos que foi Golias. Então nós vemos aqui a lei da delegação de poder.
Deus delegando poder através da unção a Davi e tirando das mãos de Saul e entregando nas mãos de Davi. Vemos Deus aqui promovendo Davi e exaltando Davi perante todo Israel até esse lindo episódio. O rei Saul reconhece, claramente Davi como um forte guerreiro valioso, um membro da sua equipe, um servo obediente, um homem eficiente, um líder eficaz. E nós vemos essa percepção, essa delegação de poder, mas infelizmente sabemos que pela história aqui de Israel, que Saul não conseguiu abrir mão do seu poder, Deus teve que arrancá-lo de cena para que Davi pudesse assumir o seu lugar. Nós vemos que as coisas não ficaram melhores quando ouviu as mulheres israelitas comparando ele com Davi. Saul foi considerado o segundo melhor, segundo nos afirma aqui 1 Samuel 18:7. A insegurança e o medo de Saul o levaram a se opor a Davi, a perseguir Davi, a querer matar a Davi. A sua insegurança, a insegurança de Saul, obviamente aqui, muitas vezes, levou ele como líder a fazer coisas estúpidas e também uma espécie de autossabotagem. Então nós vemos aqui todas essas situações que vocês estão vendo aqui. Mas o que nós podemos aprender com a derrota de Golias e com a vitória de Davi, relatada aqui em 1 Samuel 17, de 19 a 58? Nós vemos aqui que a vitória sempre é divertida. Ninguém gosta de perder, todos gostamos de ganhar. Mas quando o líder pratica a lei da vitória e tem Deus do seu lado, o favor de Deus, isso causa um maior impacto ainda na vida de quem Deus chama. Afeta a todos também que estão em volta do líder. Como aqui, Davi se posicionou e todo Israel foi beneficiado pela atitude corajosa de Davi. Considere Davi aqui nessa batalha contra Golias, praticando essa lei, a lei da vitória, Davi derrotando Golias e todos vencendo no final. Praticando essa lei, ele transforma soldados covardes israelitas em soldados aí, depois desse episódio, em soldados que vão para cima do inimigo, que estavam anteriormente paralisados, mas foram capazes de derrotar o invencível exército filisteu. Foi assim que Davi procedeu. Em primeiro lugar, nós vemos Davi tendo uma perspectiva diferente da perspectiva dos outros. Você precisa ter uma perspectiva diferente da dos outros. Nós vemos que Davi não via o que todo mundo via. Todos viam um gigante invencível. Davi enxergava uma oportunidade. Segundo lugar, nós vemos que os seus métodos diferiam dos métodos dos outros. Davi tinha métodos diferentes. Ele decidiu usar armas comprovadas que ele já tinha utilizado, vencendo um leão, vencendo um urso, e sabia que essa arma iria funcionar, iria derrotar o seu inimigo. Ele não usou armas convencionais, seria escudo, espada, lança. Ele usou métodos diferentes dos outros. Em terceiro lugar, nós vemos que a sua convicção diferia da convicção dos outros. A fé de Davi era diferente da fé de Saul e dos demais soldados israelitas. Nós vemos que reconheceu que Golias não mantinha aliança com Deus, chamou ele de incircunciso, enquanto ele sentia profundamente comprometido e aliançado com Deus. E isso fez toda a diferença na vitória de Davi sobre Golias. Em quarto lugar, nós vemos que os seus motivos diferiam dos motivos dos outros. Seus motivos diferiam dos motivos dos outros. Ele ouviu as ameaças de Golias contra o Deus de Israel e sabia que Deus poderia dar graça para que ele pudesse abatê-lo, vencê-lo. Quinto lugar, nós vemos que a sua visão diferia da visão dos outros. Davi tinha uma visão espiritual, uma visão de fé. E ele queria tornar Javé, aqui, Jeová, Yahvé, o Senhor, conhecido para o mundo como o Deus mais poderoso da terra, o Senhor dos exércitos. Ele chama o Deus de Israel de o Senhor dos exércitos. Então a visão de Davi era diferenciada. Em sexto lugar, nós vemos que a experiência de Davi diferia da experiência dos outros. Davi já havia
tido pequenas conquistas, né? Trouxe ao campo de batalha, vitórias do passado contra um leão, contra um urso, ele não tinha um medo paralisante, mas sim uma coragem, porque já tinha visto, já sabia das suas habilidades e já tinha visto Deus guardá-lo e poupá-lo também de situações perigosas anteriormente. Sua experiência diferia da experiência dos outros. E em sétimo e último lugar, nós vemos que a sua atitude diferia da atitude dos outros. A atitude de Davi foi diferenciada. Viu Golias não como uma ameaça grande, demais para ser abatido, mas como um grande alvo, um alvo demais para não ser alvejado. Então, através dessas 7 procedimentos de Davi, atitudes de Davi, nós vemos que Davi chegou à vitória, Davi derrota Golias, Davi leva com que todo Israel vencesse e triunfasse sobre os filisteus, relatado em 1 Samuel 17, de 19 a 58. A vitória de Deus sobre a sua vida, querido, sempre é certa. Não queira perder, não goste de perder e aprenda a viver pela fé. Quais são as 7 atitudes que nós mencionamos de Davi? Primeiro, sua perspectiva era diferenciada. Segundo, seus métodos diferiam dos métodos dos outros. Terceiro, a sua convicção era diferente da convicção dos outros. Quarto, os seus motivos eram diferentes dos motivos dos outros. Ele queria glorificar Deus. Quinto, a sua visão diferia da visão dos outros. Enquanto os outros tinham visão acovardada, Davi tinha uma visão de fé. Sexto, a sua experiência diferia da experiência dos outros. Tenha experiências com Deus, tenha experiências de pequenas vitórias e de graça e de glória do Senhor sobre a tua vida. Em último lugar, a sua atitude diferia da atitude dos outros, e a atitude de fé, de coragem, de ousadia de Davi exaltou e promoveu ele à frente de todos os exércitos de Israel e à frente do povo de Israel, acima até do rei Saul, por causa da sua coragem, vitória, e em nome de Jesus vemos o sucesso de Davi. Glória a Deus, em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então aprenda com tudo isso, aprenda com essa lição, a lei da vitória. Você pode derrubar, destruir, derrotar, acabar com os gigantes que se levantam contra você. Quem são os gigantes que se levantam contra você na sua vida? Será que você tem tido vitória sobre eles ou derrota? Será que você tem vivido debaixo do medo ou debaixo da fé e da ousadia do Senhor? Você tem tido fé ou incredulidade? Pessimismo ou otimismo? Você tem triunfado sobre os seus inimigos ou tem sido derrotado? Pensa um pouquinho sobre isso e aprenda com essas 7 chaves espirituais que eu te ensinei hoje. É possível derrotar os gigantes. É possível triunfarmos sobre os nossos inimigos. E Davi nos ensina essas chaves espirituais para que possamos triunfar no Senhor e Deus ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de paz, traga prosperidade, bênção, que você vença os seus inimigos, que a graça e a glória do Senhor esteja sobre você, a tua casa e a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você possa contribuir no nosso ministério, o horário de culto, tem todas as informações das nossas mídias sociais. Quero mandar um abraço para o Brunão Oliveira, lá em Belém do Pará, o Valdemir também em Fortaleza, a Renata Gazi Barros, o Natanael Rosa da Silva, Sônia Corá, que sempre está aqui conosco, o Fábio Ferreira, a Misaele Alves Rodrigues, a Ana Paula Rossi, o Reinaldo, Ricardo Reinaldo, o meu mano também, Rafa, do ID África, o MV Construções, todos esses nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você. Você que chegou agora no finalzinho desse vídeo, ele vai ficar disponível no Instagram, no YouTube e no Facebook do Pastor Giovanni. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, através dos seus stories, através das suas redes sociais, e também de deixar um joinha, seguir o nosso canal, apertar aí no sininho, para que você receba as nossas recomendações
E não esqueça de entrar nas nossas redes sociais para que você possa aprender, crescer e florescer no Senhor. Estamos também no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Todas as nossas ministrações são colocadas ali para que você está dirigindo, está indo na academia, está fazendo uma caminhada, está lavando a louça, possa ouvir a palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe, querido. Um dia abençoado e cheio da glória de Deus sobre a sua vida. Amém e amém.